Há uma pergunta nessa vida de fé que a gente leva que todos nós deveríamos nos fazer, ao menos uma vez, e tentar respondê-la com o máximo de sinceridade possível, não para os outros, não para o padre, não para quem quer que seja, mas para nós mesmos. Que pergunta é essa? Ora, seguir Jesus Cristo, ser membro disso que ele mesmo chama de igreja, ou seja, dessa comunidade, desse grupo de pessoas que está tentando segui-lo, que está tentando ser discípulo de Jesus Cristo, né? Fazer parte disso tudo, afinal de contas, tem feito de nós pessoas melhores e mais felizes, ou a gente estaria melhor fora disso tudo? Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e quero te dar as boas-vindas para mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo, nesse domingo que já é o 25º do tempo comum. Já se vão 6 meses que nós estamos aí com essa partilha, né, da Palavra de Deus. Eu me lembro que quando começamos eu disse com muita clareza, né, eu não sou biblista, não sou doutor em nada, eu tenho só a boa vontade de ler e de refletir e de tentar viver o Evangelho e de partilhar. Eu faço isso como mais um companheiro de caminhada no caminho de Jesus Cristo. Estamos já no 25º domingo do tempo comum e nós seguimos com a leitura do Evangelho segundo Mateus, agora já no capítulo 20. A citação é Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Se você quiser, dá pause aí no vídeo, vai lá na Bíblia, abre, ou então pega a liturgia diária como eu faço aqui comigo. A ideia é a seguinte: nós vamos ler até uma altura do texto, comento, e aí depois a gente termina de ler e comenta mais um pouco. Eu comecei com essa pergunta um pouco em tom provocativo, porque é algo que precisa estar muito na nossa vida, né? De quando em quando a gente precisa avaliar a nossa caminhada em tudo, ver o que está dando certo, o que não está, e se não está algo dando certo, o que fazer para melhorar, né? Eu creio muito numa frase que ela não vale para absolutamente tudo, mas para muita coisa com certeza ela vale, que é o seguinte: só fazem com a gente o que a gente deixa e por quanto tempo a gente deixa. Então, diante de coisas que podem estar nos incomodando, a gente tem sim como se posicionar e mudar. Por isso, a importância de a gente avaliar a nossa caminhada, olhar para trás, pensar, até aqui está valendo a pena? E isso, gente, a gente precisa fazer com muita sinceridade com o seguimento de Jesus Cristo. Eu convido você hoje, né, ao longo dessa semana, fazer-se essa pergunta. Afinal de contas, desde quando eu comecei a seguir Jesus Cristo, desde quando eu comecei a participar de uma comunidade de fé, afinal de contas, eu tenho me sentido melhor, tenho me feito sentir mais vida. Jesus fala muito de vida eterna, né? E eu já falei em outras ocasiões que a vida eterna não é algo só para pós-morte. Vida eterna se refere mais à qualidade de vida do que à quantidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Vida eterna é algo que começa aqui. É você ter uma vida que seja plena, uma vida feliz, enfim, né? Vida com motivo de sorriso, apesar da dor. Seguir Jesus Cristo tem nos garantido, tem nos dado isso? É preciso fazer com sinceridade essa pergunta, porque ela vai nos ajudar a tomar atitudes, a rever caminhos, e penso eu que esse trecho do Evangelho que hoje ouviremos, né, essa semana, vai nos ajudar a refletir bastante. Veja, eu não estou dizendo
quando falo se o caminho de Jesus Cristo te faz mais feliz ou não, pode ser que à primeira vista você queira dizer já sim, de imediato. Faça uma reflexão mais profunda. Por quê? Para que a gente tenha clareza da razão pela qual a gente permanece no caminho de Jesus Cristo. Por isso a sinceridade é fundamental. Será que a gente não às vezes está permanecendo no caminho da igreja por hábito? Ah, porque minha mãe era de igreja, minha avó era de igreja, eu também fiquei de igreja. Mas a pessoa nunca refletiu se de fato é uma escolha livre, né? É uma opção por Deus que ela fez. Ou então, sou sim feliz com Jesus, ele me deu muitas graças. Eu não estou falando de facilidades que eventualmente Jesus possa ter te concedido por ter atendido um ou outro pedido que você tenha feito a Ele. Não estou falando de facilidades, estou falando de felicidades. São duas palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Seguir Jesus Cristo tem feito sentido para mim? E seguir Jesus Cristo, gente, eu estou falando de uma prática, de uma ética, de tentar viver do jeito que Ele viveu. Quando Ele manda perdoar, perdoar. Quando Ele manda amar, amar. Quando Ele diz pra gente acolher o diferente, acolher o diferente. Viver essa maneira prática que é seguir Jesus Cristo. Não apenas quando estou com uma dor ou quando estou desempregado, dar um grito para Deus e esperar ser atendido logo em seguida. A gente precisa ter clareza do motivo pelo qual a gente se aproxima e permanece com Deus. Se é por interesse de termos os nossos problemas todos resolvidos, se é por comodismo, porque sempre estivemos, ou se é por convicção. Sigo Jesus Cristo, ouço sua palavra e tento colocá-la em prática todos os dias, porque tenho percebido na minha vida que ao viver essas coisas eu tenho sido mais feliz, eu tenho ficado mais pleno, eu tenho sentido o céu já aqui na terra. Essa baita introdução, eu acho que é fundamental, é a pergunta das perguntas para nós. Pois bem, vamos ao texto. Essa parábola que Jesus contará para a gente é uma parábola que em geral deixa muita gente com ela presa aqui na garganta, porque não concorda, ainda que não fale, né, abertamente, mas muitas vezes quem ouve de primeira não concorda com o que é dito nessa parábola que nós vamos ouvir agora. E eu convido você a refletir também com sinceridade, afinal, você concorda com o que está acontecendo aqui ou não? Vamos ao texto, Mateus 20, de 1 a 16. Eu vou até a metade, tá? Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão, combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu que outros estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Vamos fazer uma pausa aqui. A cena, gente, é uma coisa que eu já vi acontecer ainda hoje no Brasil e fora do Brasil. Chega a época da colheita da uva. A vinha é a plantação de uva, da qual vai se fazer o vinho. O costume, no tempo de Jesus, era de que a videira é uma planta que ela sempre dá novas uvas, né? Então, o ritmo
da lavoura, vamos dizer assim, né? O ritmo da plantação de uvas segue o ritmo da poda das plantas que já existem, do cultivo e do cuidado com o solo e o acompanhamento de como as uvas estão amadurecendo. Então, não é um tipo de plantio, ó, eu aqui falando que nem no Globo Rural, né? Não é um tipo de plantio que demanda muita gente trabalhando o ano inteiro. Não, tem empreitadas. Faz-se a poda, junta bastante gente, faz a poda de uma vez, numa determinada época do ano. E quando as uvas estão maduras, quando está chegando no amadurecimento, o dono do terreno começava, e acredito que façam isso até hoje com tecnologia, né? Mas naquele tempo era assim, o patrão ficava olhando para ver, porque a uva tinha que ser colhida na hora certa, não podia passar a uva, para que se pudesse fazer um bom vinho daquele fruto. Então, quando estava chegando a hora, o patrão já ia começando a se organizar. No meu ver, eu acho assim que a vida do agricultor no tempo de Jesus, sobretudo do que plantava a vinha, se resumia ao grande dia da colheita. Se preparava o ano inteiro para aquele dia. Igual o pessoal das escolas de samba, acabou um desfile e já está pensando no outro do ano que vem, ou as nossas comunidades, a Semana Santa. Então, para o lavrador, o dia da colheita era o dia. Então, tudo tinha que estar perfeito. E não dava para colher aos poucos, porque senão você acabaria perdendo a uva. Tinha que colher tudo de uma vez. Por isso, tantos empregados, né, que são contratados para fazer essa empreitada. Tinha que ser o dia certo, não podia ser um dia com chuva. Então, tinha uma série de questões, né? O normal seria que um patrão, saísse logo pela manhã para que desse tempo de fazer essa empreitada até o final da tarde. Saía, contratava todo mundo já de uma vez, e se ele percebesse que ia ter mais trabalho, ia precisar de mais gente, ele saía no máximo uma segunda vez, ali pelas 9 da manhã, e pronto. Chegava no fim do dia, ele pagava o combinado com cada um dos trabalhadores e estava tudo certo. A passagem que Jesus está contando, essa parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi fazer isso. Plantou uma vinha, chegou a hora da colheita, então ele foi contratar os trabalhadores para fazer a colheita. Coisa que o povo estava cansado de ver no tempo de Jesus, né? Entretanto, é bom estar atento para o começo dessa parábola. Jesus fala que isso é uma comparação do que é o reino de Deus. A gente já falou sobre o reino de Deus aqui anteriormente, e que a gente não pode entender reino de Deus como sendo simplesmente aquilo que vai acontecer com a gente depois da morte. Reino de Deus é algo que já começa aqui. É um projeto de mundo novo, né? Como que se daria esse mundo novo? Se todos nós nos dedicássemos a tentar viver como Jesus viveu e tentássemos ser como ele foi e é. Se todos nós realizássemos isso, estaríamos vivendo já o céu na terra, o reino de Deus já estaria aqui entre nós. A gente vive nessa dinâmica, o reino de Deus acontece um pouco já e um pouco ainda não. Nós cremos que ele vai ser instaurado definitivamente um dia, né? Num dia que ninguém sabe quando de fato o jeito de Jesus ser, esse amor sem fim, vai se espalhar por toda a terra, né? Como cantava Clara Nunes, e do mal será queimada a semente, né? Pois bem, reino de Deus é uma coisa que já acontece aqui. E Jesus fala então que o reino de Deus é semelhante a esse contratador de empregados para vir. Até aqui, tudo bem, tudo bonito, tudo legal. O homem saiu e começou a contratar, só que nos chama a atenção o fato de ele ter ido mais vezes ao longo do dia. Parece que o dono da vinha, que o ouvinte já começa a entender que se trata de Deus, né? Deus é o dono da vinha, representado aqui nessa história.
Parece que o dono da vinha não quer ver ninguém fora da vinha, não quer ver ninguém fora desse trabalho. Isso, logicamente parece estranho que o homem vá várias vezes à praça tentando novos empregados. Não é possível que a vinha dele fosse tão absurdamente grande. E também não faria sentido ele contratar gente às 5 horas da tarde, sendo que o expediente tinha que acabar às 6. A lei dizia, né? Então, tem por detrás uma intenção. O dono da vinha não quer ver ninguém desocupado. Mas por quê? Tá, vamos em frente. Vamos ler a segunda parte. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Tá, vamos parar aqui só. Gente, vamos imaginar a cena. Quando ele contratou o pessoal, os primeiros ele disse que iria pagar, quanto que era? Combinou dar 1 moeda de prata por dia, os que começaram às 6 horas da manhã. Na hora de pagar, ele manda o patrão pagar uma diária por dia para todo mundo, começando dos últimos, quer dizer, daqueles que chegaram às 5 horas da tarde e trabalharam uma vez só, 1 hora só. Então, na nossa cabeça isso já é esquisito. Peraí, quer dizer então que esse pessoal que chegou por último vai receber a mesma coisa do que aqueles que estão desde cedo? Vamos à frente. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Imagina a cena, né? Você trabalhou o dia inteiro, tá moído. Trabalhou enchendo cesto de uva, carregando a uva nas costas, levando para o depósito, para o lagar, onde as uvas iam ser pisadas depois. Aguentou aquele calorão da Terra Santa na cabeça o dia inteiro. Chegou na hora do pagamento, você não está aguentando ficar em pé. Sentou, e aí você vê aquele que chegou, que nem deu tempo de cansar, porque o trabalho estava quase todo feito, né? Indo lá, passando na sua frente e recebendo a mesma coisa que você. Pois bem, ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, esses aí que estavam desde cedo, né? Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu disse há pouco que essa parábola deixa muita gente com ela presa aqui na garganta, porque parece uma injustiça terrível. Como assim? A pessoa está trabalhando desde cedo, aí o patrão, na hora de pagar, chama os que trabalharam só 1 hora no dia e paga a mesma coisa, né? Parece que não faz o menor sentido. E ainda mais se a gente for levar algumas outras coisas em consideração. Por que tinha gente na praça às 5 horas da tarde, se não era a hora de contratação? Certamente esses... Pode ser uma série de coisas, mas vamos jogar com algumas possibilidades. Eram fracos demais, ou talvez meio doentes, e os contratadores que passaram por ali acharam que aqueles ali não iam ser bons trabalhadores. Ou pode ser que eles simplesmente não quisessem trabalhar e quando viam, estavam ali na praça, tá chegando fulano, fulano vai fazer a gente trabalhar demais porque o campo dele é grande demais, aí vamos esconder, depois a gente volta. Ou achavam que não iriam ganhar o que eles achavam que era justo pelo trabalho,
ou pode ser que simplesmente fossem pessoas que estavam nem aí com nada. Esses últimos, portanto, já para a mentalidade dos outros que os viram, já não eram flor que se cheirasse. E como é que o patrão os contrata, faz eles receberem primeiro e ainda por cima receber a mesma coisa que os outros? Na nossa cabeça talvez fosse mais justo o patrão falar assim para aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã: olha, a gente combinou uma moeda de prata, mas vocês trabalharam tanto, vocês me ajudaram barbaridade, ao invés de uma eu vou dar 2. Aí para os que chegaram no meio-dia dá 1,5, para os ali da tarde dá 1, e para esses últimos dá meia moeda de prata, ou dá o que comer pelo menos, né? Na nossa cabeça as coisas têm que funcionar assim, distributivamente, né? Mas reparem, e aqui está uma coisa muito importante, essa parábola não é um tratado de direito trabalhista, não é uma explicação de CLT, como é que um empregado, ou melhor, como é que um empregador tem que se comportar com seus empregados. É uma parábola sobre o reino de Deus. O que está sendo explicado aqui não é normas trabalhistas, mas como é que Deus, o patrão, age conosco no reino de Deus, nessa proposta de mundo novo que ele nos oferece e que Jesus tantas vezes apresentou com o nome de reino de Deus ou reino dos céus. Então, tendo isso claro, a gente vai conseguir aceitar melhor aquilo que aparentemente para nós é uma injustiça, é uma incoerência. Vamos então começar a identificar quem são os personagens dessa parábola. O primeiro, evidentemente, como eu já disse, o patrão, o contratador, é Deus. E que não quer que ninguém esteja fora do reino. Não quer que ninguém fique sem receber o seu salário, ninguém passando necessidade, ninguém sem trabalhar. Então ele nos convida a trabalhar na sua vinha. Essa fala dele, ide também vós trabalhar na minha vinha, é uma fala dirigida a mim e a você. Trabalhar na vinha significa dedicar-se a essa atividade que dizia logo no início, de tentar viver do jeito que Jesus viveu. É um esforço, por isso que é um trabalho, mas é um esforço que vale a pena, não só pelo pagamento que receberemos no final do nosso trabalho, mas pelo trabalho em si. Eu não consigo aceitar, mas isso é uma questão muito minha, que entre você estar fazendo alguma coisa, convivendo, rindo, eu não consigo aceitar que isso possa ser menos bom, possa ser pior do que ficar o dia inteiro sem fazer nada pela vida. Ver a vida passando por entre os dedos e saber que não vai deixar nada para ninguém, que não fez bem para ninguém. Os que passaram o dia inteiro na praça, e esses também foram chamados pelo dono da vinha, tinham passado o dia inteiro sem fazer nada. E tem gente que pode ser que esteja passando a vida sem fazer nada, sem deixar nenhum legado, nenhum bem atrás de si, né? Eu não consigo entender que isso, o não fazer nada, seja melhor do que estar fazendo alguma coisa. Pois bem, parece, pelo que vemos na parábola, que o dono da vinha também pensava assim. Por isso que ele vai tantas vezes, para que todos possam estar envolvidos e todos possam depois ter o seu salário, possam ter o que comer no fim do dia, ter vida plena. Aliás, é costume em muitos lugares, por exemplo, em Israel, quando se acabava a colheita de uva, que se dava uma festa, né? No interior do Brasil, e mesmo lá no Equador, onde eu morei, eu via que quando se fazia um mutirão, aqui no Brasil, para levantar uma casa, por exemplo, o que lá no Equador eles chamam de minga, né? Minga é mutirão, também sempre tinha um grande almoço que era feito para todo mundo que trabalhava. Então é assim a imagem da proposta de mundo novo.
todo mundo sendo chamado, todo mundo sendo alimentado. Só um pequeno parêntese, saiu recentemente, desenterraram, não sei de onde, uma fala de uma certa líder religiosa evangélica. Há muitos evangélicos bons, viu, gente? Acredito que a grande maioria, gente muito bem intencionada. Mas o fato é que essa líder levantava algumas frases sobre a questão da sexualidade, né? Sobre pessoas homossexuais, dizendo que elas estariam sendo castigadas por Deus com o HIV, porque isso era um pecado que fazia Deus, por assim dizer, isso já é comentário meu, né? Como se Deus estivesse sentindo nojo de algo que ele mesmo criou, e então ele jogou o HIV em cima dos homossexuais, como se fosse um castigo pelo que eles estão sendo que sequer escolheram ser gays, né? Então, veja, é uma líder religiosa falando em nome de Jesus, mas apresentando uma espécie de reino de Deus que não bate com essa imagem do Evangelho. A imagem do Evangelho é um reino de Deus que acolhe todo mundo, né? Todo mundo. Inclusive quem é gay, quem é lésbica. Por que não seriam acolhidos? Mas a visão dessa senhora parece que não é o mesmo reino de Deus de Jesus, né? São comparações, são compreensões completamente diferentes. Pois bem, o reino é o reino da inclusão, é o reino da bondade, é o reino da gentileza, é o reino do vinho. Muito embora a Bíblia em algumas passagens condene a embriaguez, a dependência do vinho, em muitas outras passagens se fala do vinho que alegra o coração e que o vinho é um sinal, é um símbolo do reino de Deus. Não é por casualidade que o primeiro milagre de Jesus lá em Caná seja a transformação de água em vinho. O vinho da alegria, né? O vinho faz as conversas fluírem mais fácil, o vinho faz a gente sorrir, vinho bom, né? E eu não consigo entender, não sei se você que está me ouvindo entende, como é que pode ser reino de Deus, reino de alegria, de felicidade, de inclusão, se eu gasto a minha energia a fazer uma coisa que o próprio Jesus não fazia, que é de ficar rotulando quem é digno e quem não é, quem é santo e quem não é, quem é herege e quem não é, e ficar dividindo o mundo entre preto e branco, né? E as coisas não são assim. Jesus mesmo, até as pessoas de quem ele discordava veementemente, os fariseus, Jesus ia comer na casa deles, vai. Se Jesus fosse desse tipo de gente, que só anda com gente certinha, com gente santinha, ele não ia na casa desse povo, vai? Não é? Então, pois bem, aí que tá. Nós, gente, estamos acostumados à ideia do mérito. Nós estamos acostumados à ideia do merecimento. Pelo fato, sei lá por que razão específica, nem vou me arriscar a cravar uma razão, mas nós estamos muito ligados à ideia do fazer por merecer. Então, o empregado que trabalhou o dia inteiro receberia mais, mas o empregado que trabalhou só uma hora receberia menos. Essa é a ideia do mérito. Mas no reino de Deus, a vontade que Deus tem de que todos nós sejamos felizes não obedece à lógica do merecimento. O amor não segue a lógica do merecimento. O que é que você que é pai, você que é mãe que está me ouvindo, você mãe, quando aquele neném que você não via a cara dele ainda estava no seu útero, você já o amava ou não? Eu sei, eu não te ouvi respondendo, né? Mas eu tenho certeza que você disse que já o amava. Pois bem, o que esse neném, que você nem tinha visto a cara dele ainda, tinha feito para merecer o seu amor? Nada. Aliás, muitos de nós que somos filhos, às vezes fazemos coisas que, pelo contrário, mereceria
a raiva dos nossos pais, né? Mas mesmo assim os pais continuam amando. Não se trata de merecimento, não é mérito, é gratuidade. Não é à toa que a gente fala de graça de Deus. A graça. Graça o que é? É aquilo que é grátis, que é gratuito. Deus não nos ama pelo que a gente faz, que é o que os fariseus pensavam, né? Achavam que Deus nos dava suas bênçãos e o seu amor na medida em que a gente fosse bonzinho. E cada vez que a gente era malzinho, então Deus rogava uma praguinha em cima da gente. E que é também a cabeça dessa senhora, o discurso que está por detrás disso que essa moça aí diante do trono falou, né? Deus vai retribuindo a nós de acordo com as suas obras. Essa é uma mentalidade farisaica do Antigo Testamento, mas que nessa passagem mostra que não importa, a gente não é amado pelo que a gente faz, a gente é amado pelo que a gente é, filhos. É claro que a intenção de Deus é nos chamar para a sua vinha. Ele não quer que a gente passe uma vida inteira longe do caminho que Ele nos propõe, que é um caminho para nos dar felicidade. Por isso que Ele vai tantas vezes nos procurar, né? Mas Ele, se a gente optar por não ir trabalhar na vinha, como esses que passaram o dia inteiro, Ele continua nos amando. Veja, Nelson Mandela dizia uma coisa que eu acho magnífica. A frase, uma das muitas frases célebres dele e que eu gosto muito é a seguinte: você não é amado porque é bom. Você é bom porque é amado. Quer dizer, a gente não recebe amor dos nossos pais e de Deus, ou de quem nos ama, porque nós somos bons, porque somos perfeitos. Não. Recebemos esse amor porque somos o que somos, somos como somos. Eles nos amam apesar de nós, né? Apesar das nossas incoerências. Mas esse amor que eles nos devotam, os pais, os amigos e Deus, vão nos fazendo melhorar. O amor adoça a vida. O amor é o vinho que nos alegra. Então, perceba, gente, que aqui temos dois padrões de religião. A religião do mérito. Aliás, uma curiosidade. Você sabe o que é meretrício? Não sabe? Meretriz. Essa palavra tem ligação com mérito. Fazer algo para receber dinheiro em troca. O mérito, a religião do mérito é quase que em certo sentido, um meretrício, né? É você achar que Deus só vai te dar alguma coisa boa se você fizer tal coisa. Desculpe se estou escandalizando ao falar assim, né? Mas eu acho que você está me entendendo. Esse é um padrão. O outro padrão é o padrão da graça, de Deus que nos ama de graça e pede simplesmente que a gente responda amor com amor. Ele não, quando a gente fala que Deus detesta o pecado, é um jeito um pouco talvez exagerado, mas de dizer que Deus não quer nos fora da sua vinha. Ele está nos propondo um caminho de vida para que sejamos felizes. Bom, Deus é grátis. Nós, voltando a falar dos personagens dessa parábola, nós cristãos que estamos há muito tempo na igreja, às vezes corremos o risco de nos comportar como os funcionários da primeira hora, né? Os que chegaram às 6 da manhã para trabalhar. E aí a gente olha para esses que foram contratados por último, pensando assim, esses aí são os vagabundos, são os que não quiseram trabalhar na vinha. Isso se traduz na vida da igreja da seguinte maneira: a pessoa que está desde criança dentro da igreja, olha de repente aquele que não está e que no fim da vida, ou por algum motivo, se converteu. E aí
tem gente que diante disso põe-se a criticar quem chegou depois, mas o que está por detrás dessa crítica, o que o Evangelho nos fala, Jesus fala assim, mas por que você está me criticando porque eu quis dar a ele a mesma coisa que eu dei para você? Você está com inveja? Então, o que está por detrás às vezes da crítica é a inveja. A inveja de não ter podido, com muitas aspas, gozar a vida antes de entrar para a igreja. Só que isso revela uma má compreensão do que significa ser igreja. Significa que a pessoa entende que ser igreja, ser discípulo de Jesus Cristo, é uma vida de privações. É um monte de não posso, não posso, não posso, não posso. Então bom mesmo era antes, quando eu não podia. Ou feliz mesmo são esses que estão aí fora e não fazem parte da igreja e que não têm a obrigação de ser bons, de perdoar e de etc. Então tudo se resume no final das contas, gente, a nossa compreensão de seguimento de Jesus Cristo, nossa compreensão de igreja. Afinal de contas, e volta a pergunta com a qual eu iniciei esse vídeo, afinal de contas, nós estamos melhores desde que seguimos Jesus Cristo? Nos tornamos pessoas mais amorosas, mais doces? Ou será que não? Ou será que ser igreja pra gente é um peso, é uma chatice, é um conjunto de normas? Se a gente está achando que é isso, é porque talvez a gente não tenha entendido o Evangelho. Porque Evangelho é boa notícia. E boa notícia não é uma alegria etérea, espiritual. Não, alegria de riso, alegria de ser feliz. E essa alegria entra na nossa vida quando a gente aprende a amar os outros, quando a gente aprende a perdoar, a incluir, a fazer o que Jesus fazia. Isso é ser igreja. Muito mais do que o segmento de qualquer, sei lá, não sei se estão me fazendo entender, né? Mas a ideia, gente, que eu acredito que precisa ficar claro pra gente a partir desse texto bíblico, pelo menos é como eu entendo, é: Deus nos ama de graça, nos quer bem, quer que nós estejamos trabalhando na sua vinha, e Ele vai aceitar todos, não importa em que momento da vida essas pessoas decidam segui-lo. O nosso comportamento deveria, na verdade, ser outro. Ao invés de a gente olhar para quem está chegando depois da gente, que já chegou com uma certa idade para a igreja ou para a comunidade, ao invés de pensar assim, esses aí aproveitaram o que puderam, né, falar com uma certa inveja, ao invés de falarmos assim, nós deveríamos ouvi-los dizer aquilo que Santo Agostinho disse quando se converteu já com uma certa idade. Santo Agostinho, depois de sua conversão, depois de uma vida devassíssima, ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Seguravam-me longe de ti as criaturas que não existiriam a não ser em ti. Brilhaste, resplandeceste sobre mim. É uma declaração de amor de alguém que percebeu quem Deus é muito depois na sua vida. Por exemplo, ainda um último exemplo para terminar, eu sempre tento falar menos de meia hora, mas já estou falando quase 40 minutos. É como aprender a escrever e a ler. Você que aprendeu a ler e a escrever criança, teve a oportunidade de ler coisas muito legais ao longo da vida, nem que seja revista, história em quadrinhos, mas você teve coisas muito legais para ler. Teve oportunidades muito grandes que se abriram. Imagina uma pessoa que foi aprender a ler com 60 anos, o deslumbre dela ao perceber isso. E ninguém fica triste porque a pessoa começou a ler agora. Como também ninguém deveria ficar triste que alguém passou a integrar o caminho de Jesus Cristo com mais idade. No céu, minha gente, não vai ter poltrona numerada. Não é porque a gente está mais tempo ou menos tempo na igreja que a gente vai ficar mais perto de Deus ou não lá no céu. A gente deveria ter só um único desejo. O desejo de que todos possam trabalhar nessa vinha. E trabalhar na vinha não significa se tornar católico, necessariamente. Trabalhar na vinha é entrar no caminho do amor que Jesus Cristo nos propõe. Esse é o caminho da salvação. Não há salvação fora do amor. Chega, basta, falei demais. Duas coisinhas para terminar. A primeira eu acredito que seria
um bom exercício para a semana e a gente se perguntar, afinal de contas, seguir Jesus Cristo para mim é motivo de alegria? É boa notícia? Eu sou feliz? Tem me feito melhor? Eu estou trabalhando nessa vinha com alegria ou acho que esse trabalho nessa vinha, né, seguir Jesus Cristo, é uma perda de tempo e era melhor eu ter ficado na praça junto com os outros trabalhadores que demoraram a vir trabalhar? Fica aí a reflexão. A última coisa, gente, é o seguinte: já são 6 meses que nós estamos fazendo esse comentário. Você que acompanha esse vídeo até o final, eu gostaria de perguntar: vocês acham que compensa continuar? Tá bom assim? Ou foi bom enquanto durou? Né? Eu disse que tudo nessa vida a gente precisa avaliar de vez em quando, e eu penso que 6 meses é um período bom para a gente avaliar se esse trabalho está sendo frutuoso ou não, ou se, enfim, né? Então, o que eu quero pedir a você? Deixe nos comentários desse vídeo a sua opinião, se continuamos com essa reflexão ou se não. Se não tiver nenhum comentário, eu vou entender então que você não chegou até aqui nesse vídeo, até esse ponto do vídeo, e provavelmente então não quer que siga mais, tá bom? Então, por favor, manifeste-se para eu poder até me organizar futuramente. Desejo a você uma boa semana e que Deus te abençoe.